Vamos dar início agora à nossa aula 3, o nosso módulo, a aula intitulada Hermenêutica, Cultura e Diferença nas Interpretações das Narrativas Bíblicas. Vamos ver agora, depois que a gente na primeira aula viu como se constituiu as relações raciais que se constituíram na realidade brasileira, como as noções de raça foram se formando historicamente, socialmente e politicamente, o que é raça e como ela se formou. Depois vimos a relação das missões cristãs, a missão cristã desde inclusive de suas origens, na constituição das relações dos conflitos étnico-raciais contemporâneos, através da história, Agora vamos tentar entender como esses contextos e esses processos que a gente rapidamente, de forma bem ligeira e superficial, transitou nas últimas aulas, como é que isso nos permite, ou que indicações eles nos dão, orientações ou diretrizes para uma hermenêutica da Bíblia, das narrativas bíblicas, pensando justamente nas noções de cultura e diferença que tanto nós acionamos, mas também entendendo essa relação entre elas, passando pelas noções de conflito e de poder, onde há diferença, não há só diversidade, mas também há conflito. E a cultura, nenhuma cultura, aliás, é homogênea. Toda cultura é habitada exatamente pela diferença, pela heterogeneidade e, em decorrência disso, por variações e conflitos. E, nesse aspecto, não é diferente com a Bíblia. O que a gente vai apontar, do ponto de vista hermenêutico, na relação com as questões étnico-raciais, é para o inevitável, primeiro, pluralismo teológico das narrativas e dos textos bíblicos. A gente tem vamos dizer assim, a gente tem uma tradição forte na leitura bíblica, sobretudo na leitura, vamos dizer, comum da Bíblia e fundamentalista, de primeiro entender a Bíblia como um único livro, e não como uma biblioteca. Na verdade, nós temos livros diferentes que foram colocados juntos, e que foram escritos por pessoas, grupos, comunidades diferentes em tempos e locais, tempos históricos e localizações geográficas e culturais diferentes. E tudo isso se reflete não apenas numa diferenciação e diversidade de compreensões, de concepções, de experiências religiosas, espirituais e também de compreensões e reflexões teológicas, mas também numa conflitividade entre elas, que não é escondido pela própria Bíblia. Os livros foram colocados juntos sem necessariamente buscar eliminar essa conflitividade. Os próprios textos, muitas vezes, enfatizam e destacam essa conflitividade. Quer no momento em que apresentam dois mitos de origem diferentes no mesmo texto do Gênesis, praticamente do capítulo 1 para o capítulo 2, você tem dois textos de origem, de criação diferentes, com sequências diferentes de como a criação foi feita, e foram colocadas juntas. Eu costumo dizer que a gente leva a Bíblia, às vezes, mais a sério do que quem escreveu, porque a gente busca dar uma literalidade ou uma seriedade aos textos que não só os escritores, quanto os que fizeram a edição e composição da Bíblia não tinham esse mesmo propósito nosso, Então, a primeira coisa é destacar isso, quer dizer, quando a gente fala de Bíblia, a gente está falando de uma coletânea plural e heterogênea de textos e de compreensões que se expressam nesses textos, Inclusive até no tipo de gênero literário que é utilizado para representar. Então, você vai desde narrativas, passando por poemas, passando por narrativas históricas, passando por narrativas míticas, textos proféticos. Então, há uma heterogeneidade literária que também representa e expressa essa heterogeneidade de compreensões. Então,
Então, o pluralismo teológico é inevitável. E esse pluralismo está também fortemente vinculado a conflitos étnico-raciais que estão apresentados na Bíblia, né? Como eu falei, eles foram escritos por pessoas, grupos, povos, inclusive, e culturas muito distintas, que tinham experiências e relatos muito distintos de experiências de fé, né? Sobre quem é seu Deus. E, sobretudo, na origem, se a gente for começar bem nos primeiros textos do Antigo Testamento, é visível como a experiência do divino estava fortemente vinculada à experiência de povo. Aliás, a Bíblia é um relato da relação entre povos e Deus, né? E como nessa relação se constitui o povo de Deus. Não é um relato sobre experiências individuais, espirituais individuais de salvação, mas sempre de uma relação entre Deus e seu povo entre os demais povos, né? Quando se diz que o povo de Deus é o povo escolhido, é escolhido entre outros povos, né? E mais do que isso, ele é escolhido, ao ser escolhido, ele se constitui como povo, né? Não existe um povo antes da escolha de Deus. A gente lê os textos bíblicos, percebe exatamente, e quando a gente confronta ele com dados historiográficos, que esse é outro elemento importante que eu vou comentar mais adiante, na ideia da hermenêutica bíblica, é que, na verdade, o povo judeu, ele surge primeiro da promessa com Abraão, né? E depois vem os seus filhos, né? Abraão, Isaac, Jacó, né? E como depois José vai para o Egito, e do Egito recebe o seu povo no Egito, né? E depois, anos depois, mas na verdade os historiadores vão dizer que a ideia de hebreu vem de um termo Habiru, que eram povos do deserto que não se submetiam, nômades que não se submetiam ao império egípcio, né? Mas depois eles vão se compor com outros povos, e esses povos juntos é que formam aquele povo que vai sair do Egito e que daria então início àquela tradição da Páscoa, né? Dessa memória do Deus que os libertou da opressão, né? E o Deus desse povo, que era Javé, naquele momento, o javismo ainda começa a surgir, não como afirmação de um monoteísmo, mas como a afirmação da adesão e do culto exclusivo de um Deus entre os outros. E esse único Deus era aquele Deus que havia libertado o seu povo da opressão e da escravidão. Como já disse numa aula anterior, isso significava, portanto, que escolher Javé entre outros deuses significava escolher entre a liberdade e a opressão. Diferente dos deuses pagãos ou dos deuses das outras nações, que eram deuses que justificavam a opressão e a escravidão, o Deus de Javé era o Deus da libertação, da liberdade. Por isso que o status da escravidão sempre foi muito mal visto entre os judeus, né? Na Bíblia, né? O processo de escravização é sempre algo que era evitado e criticado, né? Então, a gente percebe que é esse conflito entre povos e a escolha de Deus para libertar um dos povos. Os hebreus e depois os judeus foram escolhidos como povo de Deus, não, apesar de algumas leituras nacionalistas, né, da Bíblia, tanto entre judeus quanto entre cristãos, ele foi escolhido como uma missão entre os povos, como exemplo para outros povos, né? Ser escolhido significa dizer, Deus não escolheu qualquer povo. Por que ele escolheu os hebreus e não os egípcios? Por que ele escolheu os hebreus e não os assírios? Por que ele escolheu os hebreus e não os cananeus, os cananitas, né? Quer dizer, porque ele escutou o clamor do seu povo vindo da opressão, e aí se compadeceu desse clamor e os libertou. Ou seja, ser escolhido por Deus é primeiro clamar por libertação, né? O povo de Deus primeiramente um povo que luta pela libertação, pela liberdade, né? Oprimido por outro povo, né? Ou seja, por uma opressão étnica, por uma opressão escravocrata, por uma opressão colonial. Veja, todos os temas que nós tratamos nas aulas anteriores, né? Deus opta por aqueles que são vítimas de racismo, de discriminação, de opressão, de exploração, para libertá-los. É dessa massa
oprimida, que ele forma um povo, como sujeito político de sua própria história, né? Então, a Bíblia é dessa história que a Bíblia está falando, né? E dos conflitos. E nem mesmo esse povo é homogêneo. A Bíblia fala que quando eles chegam na terra, né, na Palestina, eles eram formados por 12 tribos. Então, o povo de Deus é uma união de tribos distintas, com genealogias distintas, aí às vezes com elementos culturais e étnicos distintos que se uniam em torno, sobretudo, dessa aliança. Então, a aliança de Deus no Antigo Testamento é também a aliança das tribos em Javé, de não voltarem à escravidão, não voltarem a reproduzir a opressão e a escravidão em suas terras, né? Então, não é à toa que depois toda a tradição profética vai girar em torno disso. Ou seja, de que só temos um rei, e esse rei é Javé. Não nos submetemos a nenhum outro reinado, senão a Javé, a nenhum outro Deus a não ser Javé. Se submeter a qualquer outro Deus ou a um rei é idolatria, porque significa dizer submissão à escravidão e à opressão. Só um Deus nós cultuamos, por quê? Porque esse Deus é aquele que nos tirou da escravidão. Ainda não era monoteísmo, ainda não era a ideia de que Javé era o único Deus. Mas era de que Javé é aquele Deus que liberta, não o Deus que oprime, né? Não o Deus que submete. E é em torno dessa aliança com esse Deus, entre as tribos, que se forma um povo. Mais uma vez a gente está falando aí de pluralismo étnico, né? Um conjunto de povos que se unem, de tribos que se unem para formar um povo, né? Na luta contra a opressão de outros povos, né? Então, a relação entre pluralismo teológico e conflito étnico-racial está presente na própria Constituição. Então, é por meio desses conflitos e das crises históricas de diferentes povos e etnias, que estão registrados na Bíblia em diversas tradições orais, mediante distintos gêneros literários, que surgirão as escrituras. Então, um elemento importante é isso. Primeiro, as escrituras elas surgem de tradições orais. Ela é o registro escrito, né? O registro, edição e sistematização escrita de tradições orais vindas de povos diferentes, né? A própria Constituição da Bíblia é parte desse processo de unificação política de um povo, como povo de Deus, né? Ser povo de Deus, portanto, é um estatuto político, né? Era essa ideia exatamente de aquele, primeiro, como povo, e não como uma pluralidade de tribos ou grupos, ou povos, mas como um povo, e como um povo, o povo de Javé, né? Aquele povo que tem uma outra forma de se organizar, uma outra forma, e daí vem os mandamentos e as leis, né? Ou seja, com uma outra forma de organização. Então, a ideia, por exemplo, do sábado como dia de descanso, a ideia de cuidar bem do estrangeiro, a ideia de noções como de hospitalidade, noções de cuidado com os órfãos, as crianças e as viúvas, a ideia do jubileu, né, de redistribuir as terras que foram concentradas depois de vários anos de concentração de terra, de libertar os escravizados por dívida. Tudo isso são valores próprios de um povo que abomina a escravidão e a opressão, e que tem na sua tradição e no seu culto, na sua liturgia, a devoção ao Deus que liberta da escravidão e leva para a liberdade, né? Então, essa é uma chave interpretativa, né? Uma diretriz hermenêutica importante para a gente compreender, sem perder o pluralismo, né? Aí vem um outro elemento, quer dizer, a ideia de que, portanto, se o livro não é uma unidade homogênea, é uma síntese heterogênea, vamos dizer assim, que é atravessada por esses conflitos e essa diversidade, a ideia de conciliar, quer dizer, que cada versículo bíblico tem que estar dizendo a mesma coisa, ou tem que concordar em cada versículo, ele é normativo, ele é dogmático, ele é doutrinário, é um equívoco interpretativo, não é? O que você tem são interpretações mais diferentes em disputa e que convergem, não também sem algum conflito, alguma conflitividade e heterogeneidade no Evangelho de Jesus, né? Mas eu não tenho que conciliar um versículo do Levítico que está falando alguma coisa sobre o que eu devo comer ou deixar de comer, com uma mensagem sobre o amor de Deus pelos mais pobres, alguma coisa assim, no Evangelho de Mateus ou Lucas, né? Com a ideia de que um único escritor escreveu tudo e tem que ter coerência
em tudo que foi dito na Bíblia, né? Mas Deus é o quê? Qual é o verdadeiro Deus? É o Deus do Antigo Testamento? É o Deus do Novo? É o Deus... Na verdade, o Deus de Jesus é o Deus do Antigo Testamento, não é diferente. O Deus que libertou o seu povo do Egito e estabeleceu a primeira Páscoa é o Deus que ressuscitou Jesus e estabeleceu a segunda Páscoa. Ou seja, a Páscoa sempre com passagem da opressão para a libertação, né? Na ressurreição de Jesus, o seu povo outra vez é libertado da opressão do Império Romano, né, e de todos os outros, dessa vez de forma definitiva, porque cósmica e universal, contra todas as formas de opressão e de escravização, não só do Império Romano ou não só do Império Egípcio, né? Então, esse é o mesmo Deus, só que, veja, é uma tradição profética que passa pela Bíblia. Não é necessariamente a mesma noção de divindade ou experiência que, de repente, a monarquia de Davi vai pregar, ou um determinado modelo sacerdotal vai pregar. Existem tradições diferentes no interior da Bíblia e todas estão colocadas lá. E sabidamente estão lá. Uma das razões disso é exatamente o fato dela vir de tradições orais. Isso, de alguma forma, garantiu que mesmo os esforços de sintetizar e editar a Bíblia tivessem limites. Porque quem fez isso não poderia ir de confronto completo com a tradição oral que existia. Até porque a maior parte da população, dos povos naquela época, não era letrada. Então, o texto circulava em círculos menores, né? Isso significa dizer que a tradição oral limitou a possibilidade de corrigir, transformar, alterar, ou adulterar, mas pior ainda, de adulterar os textos, a tradição bíblica, né? Mas isso não impediu, por exemplo, que você tenha 2 relatos do Gênesis diferentes, que você tenha 2 relatos da história de Davi diferentes, uma coisa é nos Reis, outra coisa é em Crônicas. Isso não impediu que você tenha 4 evangelhos diferentes, que não contam exatamente a mesma história sobre quem é Jesus, ou sobre o que aconteceu, e nem todos os relatos são conciliáveis, né? Que você tenha textos diferentes de Paulo, nem todos são paulinos, alguns são, né, chamados deuteropaulinos, receberam o nome dele, mas não teriam sido escritos pelo próprio Paulo, ou de discordâncias entre visões teológicas de Paulo com Tiago, ou de Paulo com Pedro, quer no livro dos Atos, quer mesmo nas cartas, seja paulinas, sejam tão católicas, né? Há uma diversidade interpretativa na Bíblia e foi registrado e ficou lá. Então, as contradições, o pluralismo e as marcas históricas que ficaram demarcadas na Bíblia podem constituir chaves hermenêuticas que contribuem para liberar a reserva de sentido do texto bíblico para o nosso tempo. Nesse aspecto, mais importante do que aquilo que concorda, as contradições, as discordâncias podem ser mais relevantes e importantes no texto bíblico do que a ideia de que do Gênesis ao Apocalipse o texto está falando sempre a mesma coisa. É justamente onde ela se contradiz, que não é meramente uma contradição, mas é o registro escrito de conflitos, que, como a gente tem visto nas aulas anteriores, de alguma forma são os conflitos são os gestores do processo de formação desses significados, seja do que é raça, como a gente viu, seja do que é missão, seja agora de qual é o sentido bíblico da salvação de um povo. Na verdade, quem somos nós é sempre ou quem foi Jesus é sempre a pergunta por uma disputa mais do que por uma resposta única, né? Isso nos leva a uma outra forma, portanto, de ler a Bíblia. Então, ao invés de simplesmente se perguntar sobre o que a Bíblia diz, a pergunta é como a gente deve lê-la. E a partir dessa abordagem, que, portanto, aponta para o pluralismo, para relações de conflito, né, como constitutivas da realidade humana, da existência humana, a gente precisa ter uma leitura que considere isso, não como necessariamente algo ruim, mas como algo constitutivo da própria história bíblica, né, da própria espiritualidade. Como a gente viu, não tem como entender a espiritualidade, seja bíblica, seja cristã, sem entender a ideia de pluralismo, de conflito e de luta por libertação no interior desse conflito, né? Tendo isso como chaves interpretativas, a gente reafirma, né, que os escritores bíblicos viveram em um mundo bem diferente do nosso, não pensaram nos mesmos termos que a gente pensa hoje, nem se fizeram as mesmas perguntas que nos fazemos hoje.
Então isso aponta para um outro elemento, uma outra categoria importante que a gente tem repetido reiteradamente nas nossas aulas, que é a noção de história. O conflito é o motor da história, né? A história não é hoje como foi há um século ou como foi há um milênio ou dois, porque ela prende conflitos que levam à formação do novo, né? Do diferente. O próprio novo, para surgir, ele já surge em conflito com o velho. Isso é bíblico, né? Afinal, não se coloca vinho novo em odres velhos, né? Não se remenda, né, com remendo novo um tecido antigo, né? Porque há uma incompatibilidade desses elementos que leva a uma ruptura. Se você botar o vinho novo no odre velho, ele rompe. Se você colocar um remendo num pano antigo, ele vai rasgar, né? Na hora que você lavar e ele encolher, ele vai se rasgar. Então, a conflitividade, né, tá na própria mensagem do Evangelho da Boa Nova. Então, se a gente não lê a Bíblia nessa chave, entendendo essas diferenças culturais e históricas, achando que aquela experiência espiritual, política, cultural, de um povo de 3, 4, 5 mil anos atrás, ela tem que ser lida na mesma chave que hoje, a gente está traindo a própria Bíblia. Porque a própria Bíblia é esse registro histórico de experiências diferentes. Por que tudo não se resolveu no Gênesis? Por que tudo não se resolveu depois Porque reiteradamente Deus tem que estar intervindo várias vezes, né? Por que foi preciso uma segunda aliança, se a primeira já tinha sido feita? Porque a experiência do povo de Deus com Deus é histórica. Se dá na história. Na história. Quem não se coloca na história não tem a experiência do divino. Essa, para mim, é uma das principais mensagens da Bíblia. É no conflito e na historicidade que Deus se revela. Que é no conflito, é no meio do conflito e na forma como ele vai se resolver que a gente percebe a presença de Deus. A escolha dele, a opção. É no conflito entre o oprimido e o opressor que a gente diz, Deus fica com o oprimido, né? É entre a escravidão e a libertação, nesse processo que a gente diz, Deus é o Senhor da história, porque Ele comanda a história na direção da libertação, da emancipação, né? Quando Jesus disse que bem-aventurados os pobres, não é porque Ele está dizendo que é bem-aventurada a pobreza, é porque Ele está dizendo bem-aventurados os pobres, porque o reino de Deus é deles, ou seja, que eles sairão da pobreza. Bem-aventurados os que choram, não é porque chorar é bom, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É no processo, é na mudança, é no conflito que a gente pode discernir a Deus. Então, a hermenêutica é parte da experiência de discernimento do divino. Pelo menos quando a gente fala de hermenêutica bíblica, né? Pode usar a hermenêutica para outras coisas, mas na leitura espiritual da Bíblia, a hermenêutica é um método de discernimento da vontade de Deus, não apenas no texto, mas na história. Na história, né? Ou seja, a Bíblia tem que funcionar como uma chave de interpretação da nossa experiência histórica. E como experiência histórica significa dizer, nós não vivemos como vivíamos há 2.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás. Se a gente não percebe a história, a única coisa, se a gente diz que Deus é fiel e é imutável, é justamente porque a única coisa que não muda é a mudança, né? Ou seja, Deus continua agindo na história. Ele não é como alguns outros deuses, ou como um certo deísmo pregou durante algum tempo na modernidade. Ele não criou e deixou o relógio funcionar. Ele está presente, atuando nos nossos dilemas e conflitos cotidianos, dos menores, às vezes pessoais, individuais, até os conflitos sociais e políticos mais amplos, né? Inclusive internacionais. Ora, continuando nessa direção, então, a gente tem que entender que para ler a Bíblia, para interpretar esse processo na Bíblia, discernir essa ação de Deus ali nos diversos relatos bíblicos ou narrativas bíblicas, primeiro é preciso compreender o contexto cultural e histórico em que cada texto foi escrito. Não existe também um contexto da Bíblia, existem os contextos dos textos, né? A partir da compreensão desses contextos, aí a gente pode traduzir as questões daquele contexto para o contexto atual, né? Então, quando eu percebo a relação entre o Egito e o povo hebraico escravizado naquela época, veja, o contexto cultural era outro,
o contexto econômico, político, etc. era outro. Mas a ideia de que a escravidão, Deus não quer escravidão, Deus quer a libertação, Ele quer a liberdade, Ele quer a emancipação, Ele quer a autodeterminação. Esses elementos são traduzíveis no contexto atual. Né? Como o Egito se apresenta na sociedade de hoje. Né? E como Deus, portanto, se colocaria na situação dos escravos da sociedade brasileira ou mundial né? Ou no capitalismo contemporâneo no século XXI. Né? Como Deus se posicionaria diante do capitalismo? Não havia capitalismo no Egito antigo que a Bíblia relata. Não havia capitalismo na Palestina antiga que os evangelhos relatam. Mas a luta contra a opressão, contra a exploração através dos impostos, né? Ou dos cobradores de impostos, ou do Império Romano, isso estava presente lá. Quem representa o Império hoje? Quais nações, quais povos, quais igrejas? Né? Assim como Jesus criticava os fariseus, ou criticava os doutores da lei, por sua também conivência com esse sistema de opressão e exploração dos pecadores, dos mais pobres, dos mais simples, dos menores, como ele dizia, né? Dos mais humildes. Quem que representa essas igrejas? Que igrejas reproduzem esse papel de justificar, legitimar a opressão dos menores, dos pequeninos, como dizia Jesus? Quando Maria diz que o espírito dela se alegra porque Deus fez grandes coisas por ela e reconheceu a sua humildade, a sua humilhação, algumas leituras desse texto vão dizer que ela está falando de uma humildade moral ou espiritual, né? Na verdade, ela está dizendo: ele viu minha pobreza. Né? Estou alegre porque Deus olhou para mim e viu a minha humilhação, a minha humildade. Ele viu que eu sou pobre. E seu braço fará grandes coisas. Que grandes coisas ela diz que o braço de Deus vai fazer? Como é que a gente passa da humildade dela para aquilo que Deus vai fazer na sequência? O que ele vai fazer? Ele vai se confrontar contra os soberbos, vai tirar dos tronos dos poderosos e elevar os humildes, elevar os menores, os humilhados. Ora, humilhado aqui significa menor do que os poderosos. É a mesma coisa que ele estava falando de Maria. E mais ainda, ele não vai ficar nisso não. Ele vai dar de comer aos famintos e mandar sem nada aos ricos. Mandar embora sem nada os ricos. Então veja, ele está falando de relação aqui. Dos orgulhosos em relação aos que são humilhados, dos poderosos em relação aos sem poder, dos que têm, para os que passam fome. E Deus vai alterar essa relação. Né? Tem outro texto de Jesus sobre a bem-aventurança em Lucas, que ele vai falar dos felizes, mas também vai falar dos infelizes, dos que vão dizer ai, né? Ai dos ricos. Por quê? Porque ele vai alterar uma relação. Se a gente não entende esse contexto de conflitividade e o que isso tem a nos dizer hoje? Acho que essa é a leitura bíblica, né? Então, nesse aspecto, a Bíblia, mais do que uma fonte de respostas, deveria ser uma provocação à reflexão sobre o nosso tempo. Não é a chamada leitura oracular da Bíblia, né? A gente estou com um problema, querendo resolver um problema, eu abro a Bíblia, abro a Bíblia em qualquer página e ela tem uma mensagem para mim que responde aquilo que eu gostaria de saber. A Bíblia é muito mais uma provocação à reflexão do que simplesmente um manual de respostas, um manual para todos os problemas que a gente precisa resolver. Ele tem que nos provocar respostas. Como é que aqueles que buscam uma relação de união com Deus, como é que eles lidam com seus conflitos cotidianos? E aí a gente faz a tradução do contexto. Então, como é que Jesus lidou com isso? Como é que Maria lidou com o fato de ser pobre, com o fato de ser oprimida, com o fato de ser explorada? Ela lidou mantendo sua confiança em Deus. Mas isso não significa dizer, portanto, ficar passivo, porque Deus vai resolver todos os meus problemas. Botar a confiança em Deus significa dizer, lutar contra tudo aquilo que me oprime, que me exclui, que me humilha. Porque Deus está
conosco, está com aqueles que lutam, está desde os primeiros textos, de Moisés, desde a lei dos profetas, ele está com aqueles que clamam por justiça. Né? Agora, o que é justiça? No Império Egípcio de milênios atrás, o que é justiça na Palestina de alguns milênios, é diferente do que é justiça hoje. Você precisa entender quem clama por justiça numa sociedade contemporânea, resultante de uma história de escravidão dos negros, de exploração dos povos africanos e asiáticos, de patriarcado contra as mulheres, de opressão de minorias sexuais, né, da comunidade LGBT. Quem nesse contexto clama por justiça? Com quem Deus está? É isso que a Bíblia tem que nos provocar. E a gente, na história, identificar, discernir qual é a vontade de Deus no século 21 e não a vontade de Deus 2 milênios atrás ou 5 milênios atrás, né? Então ela tem que funcionar como uma chave de interpretação da nossa realidade. Ela tem que nos dar a chave de identificar qual é a vontade de Deus agora, quando a gente sai nas ruas e vê um morador de rua, quando a gente sai nas ruas e vê pessoas passando fome ou morrendo por doenças que não deveriam, que já são curáveis, né? Quando a gente vê pessoas sofrendo violência por sua condição de gênero, ou racial, ou sexual. Nesse momento, nós sabemos, somos capazes de, na oração e na leitura, e com o discernimento dado pelo Espírito, reconhecer qual é a vontade de Deus naquele contexto, né? Então, conhecer e estudar a Bíblia é confrontar a nossa vida, nossa história e a história do mundo com a narrativa bíblica, né? Que dá essas chaves, que nos aponta como foi que aquela cultura e aquele povo representou essa vontade naquele contexto histórico. Nós temos nossa cultura, nossa história, nosso contexto, e através que passa pelas histórias da Bíblia também, ela também é nossa história, e através dessa memória a gente é capaz de reinterpretar a realidade contemporânea, né? Um outro elemento importante é a leitura comunitária da Bíblia. Então, como já temos afirmado, a história da salvação é a história dos povos, e de um povo dentre os povos. A experiência com Deus é uma experiência comunitária, não uma experiência puramente individual, não é? Então, enquanto comunidade e enquanto parte da construção de um povo que passa a ser sujeito de sua história, é que a gente lê a Bíblia como povo de Deus. Afirmar-se povo de Deus é afirmar-se sujeito de sua história, né? Porque em Deus nós somos sujeitos da história, né? Mas na fé apenas em Deus, né? Fora de Deus nós não somos sujeitos, nós somos idólatras que nos deixamos levar por valores, pelo dinheiro, né? Pelo capital, pelo poder, pelo prestígio, pela arrogância, pela soberba. Só em Deus, enquanto potência criadora e libertadora, é que somos senhores da história. Porque a história é esse movimento pela libertação e pela criação da vida, né? Tudo aquilo que promove a vida é que deve governar a história, né? Passa a ser o Senhor. E é por isso que Jesus é Senhor, né? Então essa leitura é uma leitura comunitária. Ela se faz na comunidade, na sua heterogeneidade, nos seus conflitos próprios. Isso é um elemento importante, né? Sobretudo para uma leitura, para uma perspectiva anglicana da leitura bíblica. Como o exercício e o esforço constante de viver no pluralismo, né? E do pluralismo constituir a unidade, né? Não a unidade que nega ou apaga o pluralismo, mas a unidade que não apenas possibilita e convive, mas produz algo novo a partir desse pluralismo, né? Então não é uma síntese que homogeneiza, mas uma síntese que articula, e que ao articular não elimina a conflitividade, né? Mas vê nesse espaço de debate e de conflitividade a possibilidade de surgir algo novo. O que é isso? A história, né? Então a leitura comunitária e histórica da Bíblia, né? Como a gente está defendendo.
Isso, aliás, é fundamental para a gente compreender a leitura anglicana, né? Ela é feita, inclusive, liturgicamente. A própria expressão liturgia tem a ver com a celebração do povo, né? Com aquele momento em que a orgia do povo, do Laos, né? Aquele encontro, aquela celebração. Pode haver ritos individuais, mas liturgia é sempre comunitária. E a leitura anglicana é uma leitura litúrgica, porque é uma leitura orante, porque nós lemos discernindo a vontade de Deus. Portanto, nós lemos orando, né? Clamando, reclamando, né? A gente até perdeu esse costume, que é um costume bíblico, né? A gente só ora se for para reconhecer que a vontade de Deus é superior à nossa mas a Bíblia está cheia. A relação com Deus é uma relação tão íntima e de tão confiança, que os maiores profetas, as figuras mais importantes da Bíblia, reclamavam com Deus. E reclamavam de Deus, não era só para Deus, né? Então você vai ter alguns salmos em que o salmista vai estar dizendo assim: puxa, por que me abandonaste? Foi o que eu fiz para merecer isso? Né? Ele está questionando Deus. E aí? Isso não é justo. Isso não é justo. Essa é a tua vontade realmente? Ele está buscando discernir, mas ele só vai discernir, como todo bom diálogo, se ele apresentar suas queixas em oração, para poder ouvir a resposta. Se a gente não se queixa, é feita aquela relação, né, entre amigos ou entre casais, que as pessoas guardam suas mágoas e isso vai contaminando a relação. A relação com Deus tem que ser uma relação de sinceridade. Eu tenho dúvida, eu não concordo. E, como uma relação de sinceridade, nós temos que estar abertos também a ouvir qual é a resposta às nossas queixas. Assim também foi com Jó. Jó não blasfemou em momento nenhum, como diz o texto, apesar dos pedidos de sua esposa, né? Blasfema logo e morre logo, né? Porque quando a gente blasfema contra o Deus da vida, só o que nos resta é a morte. Jó não faz isso, mas nem por isso deixa de questionar Deus. Tem alguma coisa errada, eu não mereço isso, isso não é resultado de alguma injustiça que eu fiz. E diante do clamor sincero, assim como Deus que libertou do Egito, Deus se apresenta a Jó e responde ao clamor dele, porque ele era sincero. Vinha de alguém que não simplesmente dizia assim: se não é do meu jeito, eu não acredito em Deus. Não, dizia assim: eu te amo, eu te adoro, mas tem alguma coisa errada. Isso é uma relação de amigos e casal. O fato de eu questionar o outro, numa verdadeira amizade, numa verdadeira relação do amor, não significa dizer que ou você se relaciona comigo do meu jeito, como muitas relações acontece, né? Ou então a gente não fica junto. Não, olha, tem alguma coisa desconfortável nisso. Eu lhe amo tanto que eu estou lhe dizendo, porque eu confio que a gente vai encontrar uma resposta juntos. Com Deus é a mesma coisa. Jó e Deus encontraram resposta juntos no texto. O Deus bíblico é um Deus que, na narrativa, né? Ou seja, na forma como a gente metaforicamente narra a nossa experiência com Deus, ele muda de ideia. Ele para assim: quantas vezes Abraão teve que pedir para Deus, né, não destruir Sodoma? E Deus vai, até que chegou uma hora que não teve jeito mesmo, né? Ia fazer o quê? Mas quantas vezes Deus não diminuiu sua ira, né, e destrutiva, pegando a metáfora do texto bíblico, e não cedeu aos pedidos humanos para... Quer dizer, isso é uma relação de... mas como um Deus todo-poderoso poderia fazer isso? Só um Deus todo-poderoso poderia fazer isso. Só quem não é todo-poderoso tem medo de mudar de ideia, né? A gente tem medo de mudar de ideia porque a gente é frágil, porque a gente é vulnerável, e portanto a gente tem que mostrar que está sempre certo. E aí nossas relações não vão para frente por conta disso. Com Deus não, Ele é fiel, Ele está o tempo todo lá. Não só para nos dizer o que fazer, mas para escutar nossos pedidos, nosso clamor. A leitura bíblica é isso, é uma comunidade que está cheia de conflitos, de dúvidas, de medos, de inseguranças. Pelo menos numa leitura não fundamentalista, onde só o que nós temos é convicção e não fé, é que a gente não apresenta nossas dúvidas comunitárias diante de Deus. E quando eu digo dúvidas comunitárias, ela se expressa por esse conflito. Eu acredito que é isso, o outro não. Então a comunidade não tem uma visão única. Se não tem uma visão única, o que a gente faz? A gente ora em Deus para resolver esse conflito, para encontrar uma solução construtiva para aquela situação. Então a leitura da Bíblia tem que ser uma leitura comunitária, que nos provoque exatamente a resolver esses conflitos, essas ambivalências, essas contradições
que se expressam naquilo que biblicamente a gente chama de pecado, que é essa experiência exatamente de afastamento daquilo que é a vida, né? Então, em comunidade, temos que encontrar formas de fazer isso, não apenas por especialistas, biblistas ou historiadores que seriam donos da verdade sobre o que a Bíblia diz. Talvez sobre o texto, um biblista possa dizer muita coisa, mas sobre a leitura bíblica, não. A leitura bíblica, ou a leitura de fé da Bíblia, não pode ser definida por um especialista, seja um reverendo, seja um bispo, seja um teólogo, seja quem for. Ele não tem como dizer discernir por mim qual é a vontade de Deus para aquela situação. É a comunidade que vai ter que, em oração e em leitura litúrgica da Bíblia, chegar às suas soluções, né? Esse é uma chave importante. E isso nos traz para o nosso tema, né? Quer dizer, parte desse conflito envolve lidar com as relações étnico-raciais, patriarcais e outras que eu já citei aqui, as injustiças, que esse às vezes é o mais difícil de nós aceitarmos, né, ou de nós assumirmos, que vem que não acontece só no mundo, lá fora, né? Há uma certa leitura também fundamentalista que separa a igreja do mundo, e é um problema lá. Nós vamos salvar o mundo, está precisando de salvação, e a nossa missão é, portanto, levar salvação ao mundo. E, na verdade, esses conflitos, essas contradições, esses pecados existem nas nossas comunidades, nas nossas igrejas, em nós. E é em comunidade que nós podemos enfrentar esses problemas que estão em nós. Sozinho também, achar que eu vou me ajoelhar sozinho em casa e sozinho eu vou, me salvar e me libertar, não. É em comunidade, é na correção fraterna, como propõe a Bíblia, que a gente é capaz de, inclusive, enxergar os nossos limites, que é o mais difícil também, né? Porque a gente tem muitas formas, mecanismos de evitar ver o que não é agradável em nós, né? E às vezes é na crítica do outro, tão difícil e tão dolorosa de aceitar, que a gente pode crescer como pessoa e como comunidade. E a Bíblia também pode ajudar isso, não só com as orientações sobre como lidar com isso, como também com relação como é que nós diríamos, com relação a como ela nos provoca a refletir sobre, no contexto contemporâneo, história contemporânea, como construir um reino de justiça, misericórdia e solidariedade. Isso é importante, né? Porque a justiça não significa dizer a inexistência de justiça, mas um modo de lidar com ela. Porque existe uma leitura triunfalista também, que significa dizer, eu sou cristão, já está tudo resolvido, né? Eu recebi a graça, acabou, não tem mais o que fazer, né? O resto agora é esperar um momento. E não é, né? A justiça é o modo como a gente lida com as nossas limitações, nós somos criaturas, sempre. E, portanto, eu costumo dizer que o que nos distingue como cristãos não é o fato de não sermos pecadores, mas de reconhecermos o nosso pecado e, por isso, nos entregarmos à graça de Deus, né? E à justiça de Deus, né? Então, eu não sou melhor do que ninguém fora da igreja, simplesmente porque eu sou cristão e ando com a Bíblia debaixo do braço, leio a Bíblia todos os dias, ou vou à igreja todos os finais de semana. Ao contrário, talvez eu seja até pior do que muitas pessoas que não estão na igreja. É muito provável até, infelizmente, que seja assim. Mas eu sou capaz de parar, olhar, reconhecer, como diz lá o texto bíblico, né? Senhor, tem misericórdia de mim, pois eu sou pecador. Esse é que é justificado. É esse que é justificado. Então, nós cristãos sabemos que o racismo não é um problema da sociedade apenas. É um problema da sociedade da qual nós fazemos parte, inclusive como igreja. E, inclusive, na história da nossa igreja. Então, não adianta simplesmente apagar e dizer que tudo aquilo que foi citado aqui é coisa do passado, isso já está resolvido, a igreja já pediu perdão e a gente segue. Não. Pedir perdão é pedir uma chance para fazer o novo, não é simplesmente para esquecer o que foi feito, né? Senão isso é injustiça. Não existe separação, na minha leitura bíblica, não existe separação entre misericórdia e justiça em Deus. A misericórdia a graça é a chance renovada da promoção da justiça. É quando se dá ao outro, e por isso que a graça é a iniciativa de Deus. Tem um texto da Bíblia na carta 1 ao João,
que ele diz, reconheça seus pecados e Deus, com a certeza que Deus os perdoará. Aí você poderia perguntar, mas não é contraditório? Porque a Bíblia diz, nas cartas de Paulo, né, no Evangelho, etc., que Deus nos perdoa, independente de a gente pedir ou não. É graça, não é resposta a um pedido. Então, por que eu teria que primeiro pedir? E, na verdade, não é que você primeiro tem que pedir. É como se alguém ofertasse um perdão a você, mas você só vai receber esse perdão se você reconhecer que precisa dele. É como se alguém desse um presente a você, desse um óculos para você, e você dissesse, não, eu não preciso porque eu enxergo muito bem. Então, Deus está o tempo todo oferecendo vida nova para a gente está recusando. Porque a gente diz, não, minha vida está massa, é isso mesmo. Ou não pode ser melhor do que isso. Está ruim, está péssimo, mas a vida é isso. Né? Tem esse lado pessimista também, né? A vida é assim, é péssima mesmo. Deus não existe, ou então Deus é mau, eu tenho que aguentar. E Ele está o tempo todo oferecendo vida nova, oferecendo renovação, e a gente está recusando o tempo todo. Né? Para mim, um dos trechos mais ilustrativos disso é a famosa história de Zaqueu, né? Jesus pede para Zaqueu descer do pé de árvore, um cobrador de imposto, e para comer na casa dele. Ele era um pecador público, né? Ou seja, todo mundo sabia que por ser cobrador de imposto, e não só pelo ser cobrador de imposto, ser cobrador de imposto significava trabalhar para o império e ao mesmo tempo enriquecer fazendo isso. Como? Extorquindo, explorando o povo, roubando e desviando dinheiro. E ele era conhecido por todo mundo. E ele queria ver Jesus, era pequenininho, não conseguia ver Jesus por cima da multidão, sobe num pé de árvore, e Jesus vê aquilo e se aproxima dele e diz, desce que eu vou comer na tua casa. Né? Jesus era bem autoconvidativo, né? Ele não esperava nem o convite. Zaqueu provavelmente estranhou aquilo, mas desceu e disse, vamos. Jesus come com ele na mesa, e segundo o relato bíblico silencia. Aparentemente Jesus não disse nada sobre a vida de Zaqueu, como é que ele levava a vida, simplesmente confraternizou com Zaqueu. Ao final, Zaqueu para e diz, se eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres, se eu roubei alguém, eu vou dar 4 vezes mais. E aí é quando Jesus diz, a salvação entrou nessa casa. Foi a resposta de Zaqueu, a graça, ao dom, a oferta gratuita de Jesus, que se transformou na salvação. Então, a graça é isso, é Deus o tempo todo tomando a iniciativa do novo, e a gente precisa discernir o que Ele está nos oferecendo e aceitar ou não. Né? E aí, como cristãos, nós, em algum momento, ao nos convertermos e nos tornarmos cristãos, discernimos isso e dizemos, eu aceito, eu quero essa mudança na minha vida. E isso a gente faz em comunidade, como uma comunidade de pecadores que abrem os braços para a graça de Deus. Não é? E a leitura bíblica, ela possibilita essa leitura. Né? Isso aponta também para a necessidade de uma leitura popular da Bíblia. Então a gente reconhece que o racismo existe como pecado na nossa comunidade, na nossa vida, em nós, no nosso dia a dia, no cotidiano. Que a sociedade é injusta, que ela discrimina negros e brancos cotidianamente por sua condição, e por sua história, e por sua cultura, ou por sua religião. Eu, ou um parente, ou um amigo, posso discriminar o outro porque ele é do candomblé, ou porque ele é de terreiro, ou porque ele cultua outra religião que não é a minha, ou porque ele é negro, ou porque ele vem de uma família negra, ou porque ele tem uma cultura diferente da minha, assim vai. Eu reconheço isso e oro em Deus e em comunidade, liturgicamente, pedindo, como o nosso livro de orações comum, tem várias coletas e orações que nos permitem fazer esse discernimento e essa experiência de Deus e da leitura bíblica com relação a essas questões étnicas e raciais, e eu me coloco, aceito a graça de Deus, ou seja, aceito a chance de fazer o novo. O que nos diferencia como cristãos, repetindo, é essa alegria de saber, essa alegria de não estar preso no mal cometido. O cristão, ele não é uma pessoa que sofre de remorso. Acho que essa talvez seja nem de conformismo. Ou seja, nem aquele que diz assim, é assim mesmo e eles que se ferrem, e nem aquela assim, poxa, eu não presto e vou morrer me sentindo mal porque eu sou pecador. Não, nós temos a alegria de saber que é possível fazer o novo, de que o reino de Deus é uma possibilidade real e não apenas uma utopia ideal. É um movimento real que está acontecendo agora, porque agora, nesse instante,
Deus está oferecendo a possibilidade de renovação a cada instante. E eu posso, então, me fazer novo a cada instante. Isso se dá com relação também ao racismo. Então, eu reconheço que tenho preconceitos, que em algum momento eu ou minha família ou alguém próximo a mim vem reproduzindo isso, mas eu tenho fé e esperança de que é possível construir algo novo com isso. Eu não me imobilizo. Essa fé não é uma fé, e esperança não é espera, né? Assim como mudança significa dizer um processo, esperança também é um processo, né? Significa dizer o processo de esperar o reino. A liturgia, ela implica não apenas num encontro comunitário, uma celebração comunitária, mas de um Deus que está distante, que está nos céus, mas é uma experiência mistagógica, né? A gente diz. Ou seja, é um aprendizado através do encontro com Deus. É Ele que vem a nós. E é essa iniciativa de Deus que nós celebramos. É como Zaqueu recebendo Jesus em sua casa. Isso é liturgia. Receber Jesus em nossa casa significa dizer, aceitar o convite dele, não meu, para comer em minha casa, para fazer parte de minha comunidade de fé. É comungar com Ele, é comer à mesa com Ele. Mas significa dizer, assim como Zaqueu, deixar sair diferente, mudar a minha atitude de vida e deixar que a salvação entre na minha casa. Então, se eu vou para a celebração que Jesus, ou Deus, de iniciativa ofereceu, sento, comungo, recebo e saio do mesmo jeito, se o novo não estabelece, então eu recusei o convite, né? A Eucaristia e a liturgia implicam nesse processo de leitura comunitária com Deus, né? Deus habita conosco, come junto conosco, isso é a Eucaristia, né? E portanto também koinonia, né? Ou seja, comunidade, né? Unidade, num Deus que também é comunidade porque Ele é trindade. E isso leva ao que a gente estava falando, que é a leitura popular da Bíblia. Não vai ser eu, sociólogo, Eduardo, historiador, ou um biblista que vai dizer qual é Agora, é fundamental para evitar simplificações, para evitar fundamentalismos, que algumas pessoas que têm um conhecimento dos contextos, dos elementos que constituem o texto bíblico, possam comungar conosco na leitura bíblica, né? Comungar conosco. Na verdade, tem a ver muito com a distribuição dos dons de que fala Paulo, né? Em comunidade, na diversidade de dons, que a gente faz o encontro com o corpo de Cristo, que nos tornamos esse corpo ressurreto de Cristo. Então, dito isso, o meu conhecimento histórico, como historiador, como sociólogo ou como biblista, do texto bíblico, pode e deve ser compartilhado comunitariamente e juntos em comunidade chegarmos a uma leitura contextual e, é onde eu quero passar, inculturada da Bíblia. Inculturada da Bíblia. Isso leva a alguns elementos, quer dizer, além da tradução histórica que nós já nos referimos aqui, da necessidade de nós traduzirmos as questões, dilemas e respostas da experiência histórica de fé dos povos bíblicos para o contexto contemporâneo, isso significa dizer que essa leitura também não é única. Então nós saímos de um pluralismo bíblico para um pluralismo da leitura bíblica. Então nós já tínhamos dito que a Bíblia não é o registro de uma concepção única e homogênea da experiência de fé com Deus, mas de uma pluralidade histórica e cultural dela. Do mesmo jeito, a leitura dela também não pode ser entendida como uma leitura onde... porque senão isso se transforma a missão cristã numa forma de colonização. Porque aí o que eu faço? A missão significa dizer, propagar a minha leitura da Bíblia para os outros. Essa é a leitura fundamentalista da Bíblia. As minhas convicções sobre Deus, a minha relação com Deus tem que ser a mesma que Eduardo tem, ou que todas as comunidades têm. E uma leitura enculturada aponta para outra leitura. É preciso traduzir os conflitos
como eu coloquei, o pluralismo bíblico no conflito e pluralismo das comunidades que leem a Bíblia. E a partir de seus próprios elementos, eles então fazem uma leitura do Evangelho. O Evangelho, portanto, como já dizia Paulo também, não é dos judeus nem dos gregos, não é dos homens nem das mulheres, nem dos senhores dos escravos. Né? Não é apenas dos cristãos, inclusive, eu vou falar um pouco também sobre isso, não é apenas anglicano, católico, isso aponta para uma necessária postura ecumênica, de diálogo interreligioso, eu vou falar um pouco mais na próxima aula, né? E da necessidade de, nessa enculturação, eu fazer uma tradução nos termos culturais daquele povo, de como ele compreende o que é libertação, o que ele compreende o que é justiça, e como ele compreende o que é solidariedade, né? Então, uma leitura enculturada, ela implica em considerar os elementos culturais das comunidades que leem a Bíblia. Ela precisa ser traduzida para esse novo contexto cultural. E isso implica também em entender como é que, como eu dizia, como é que os conflitos se apresentam naquela comunidade. Nós não levamos conflitos para onde não tem, que não existem ali, né? Levar a Bíblia não significa levar nossos problemas para os outros, nem a solução dos nossos problemas para os outros que não têm aquele problema, né? Está impondo. Tem pessoas que não estão se perguntando se são pecadoras ou não são, né? Então, o que é pecado, então? Veja, o que é pecado para a minha comunidade pode não ser pecado para outra. Veja, aqui eu não estou caindo no relativismo. Estou dizendo que se pecado é injustiça e é tudo aquilo que oprime a vida, a forma como a injustiça e a ameaça à vida se apresenta no meu contexto cultural e histórico, muitas vezes não é a forma como se apresenta lá. Então, quando eu luto pelo direito das mulheres que sofrem o corte dos seus clitóris em determinadas comunidades, ou porque tem que andar com a burca da cabeça aos pés, porque não pode mostrar seus corpos em determinadas comunidades culturais, aí eu vou dizer, não, eu tenho que respeitar a religião deles? Não. Eu tenho que impor o meu valor e a minha religião ao outro? Também não. Eu tenho que compreender que mesmo nessas comunidades, esses elementos culturais não são aceitos sem resistência, sem conflito, sem construção de alternativas. Como cristão, eu levo o Evangelho, eu levo um Deus que se alia àqueles que lutam contra essas formas de opressão naquele povo. Então, eu não preciso levar a minha cultura e dizer que as mulheres islâmicas têm que ser como as mulheres cristãs do Ocidente. Eu levo a minha solidariedade e digo que as mulheres islâmicas têm que ser livres, como as mulheres cristãs devem ser livres em Cristo. Eu não levo o Evangelho para que um determinado grupo étnico oprimido nas Américas, na África, na Ásia ou na Europa, para que eles sejam cristãos como eu sou. Eu levo o Evangelho para me solidarizar com a luta dessas minorias étnicas oprimidas, para que eles, como filhos de um orixá, ou como budistas, ou como possam ser livres em Cristo, como nós cristãos também poderíamos e deveríamos ser, né? Apesar de que determinadas propostas de cristianismo não, como é que se diz? Reforçam essa lógica de homogeneidade cultural e religiosa, né? Ou seja, os mesmos princípios para todas as pessoas, em todas as culturas, em todos os tempos. Afinal, Deus é fiel e imutável, né? Eles não compreendem que se há história, é porque Deus intervém nela, né? Se há pluralidade, é porque isso é criação de Deus. E, aliás, só há vida porque há pluralidade. E é nessa visão que a gente propõe essa leitura que seja popular e enculturada. Que ela busque na própria realidade das comunidades as chaves de leitura da Bíblia, e não o inverso. Não é a Bíblia que de fora para dentro tem que dizer para aquelas comunidades como é que elas devem. Isso é uma chave importante para lidar com o problema que nós estamos falando, né? Para, aceitando a graça de Deus, corrigirmos os erros missionários que a nossa
que é nossa, por mais que talvez hoje nós não nos reconhecemos nessas práticas, mas faz parte de nossa história, e é com ela que nós aprendemos. E, aliás, se hoje não nos reconhecemos, talvez é porque tenhamos aprendido com esses erros, né? É porque nós sabemos que é como comunidade, talvez não como indivíduo, mas como comunidade de fé, que tem uma tradição. Eu quero voltar essa palavra outra vez aqui, que é outro elemento importante para a leitura bíblica, no modo anglicano de ler, é porque nós fazemos parte de uma tradição que cometeu. Nossos erros fazem parte da nossa tradição também. E por isso, seja muitas vezes no nosso clericalismo, seja no nosso triunfalismo, seja no nosso exclusivismo religioso, e às vezes no nosso conservadorismo ou na nossa conivência com as estruturas de poder, a gente cometeu erros que reproduziram lógicas de escravidão, né, enquanto igreja. A gente fala muito da Igreja Católica Romana porque ela foi a principal igreja no processo de colonização no Brasil. Mas um dos países que mais enriqueceu com o tráfico escravo, que ajudou a financiar, inclusive, a Revolução Industrial com as riquezas advindas do tráfico e mesmo da exploração do colonialismo, né, através de dinheiro que vinha de Portugal e Espanha, foi a Inglaterra anglicana, né? Então muitos, na verdade, anglicanos enriqueceram graças ao tráfico escravo e não deixaram de se considerar anglicanos por conta disso, até porque era a igreja do Império Britânico. E enquanto a gente não fizer também a nossa autocrítica como partes de uma igreja que surgiu como uma religião de um império, a gente também não vai aceitar a graça do perdão que nos é ofertada, de como hoje estamos tentando construir uma outra igreja, que é uma igreja anti-imperialista, anticolonialista, né, pós-colonial, como alguns vão chamar também, que está aberta ao diálogo interreligioso, à inculturação, né, ao diálogo cultural e à luta contra as diversas formas de opressão, inclusive contra o racismo. Mas isso significa também, em alguma instância, em algum momento, também fazemos o reconhecimento de o quanto, tanto no passado quanto ainda no presente, nós não estamos ligados nessas estruturas de opressão, não é? E isso significa dizer, por exemplo, a igreja, e isso é uma das vantagens da igreja anglicana, na medida em que ela tem essa autonomia de cada província no interior da comunhão, cada igreja poder fazer a sua leitura, né, do Evangelho, do anglicanismo e do livro de oração comum nos seus contextos, não só nacionais, mas também regionais e locais. Isso é um elemento importante também, quando o próprio livro de oração comum nos dá essa flexibilidade de a gente ter as liturgias adaptadas para cada contexto. E a gente deve usar isso. A gente não deve compreender o liturgismo como uma outra modalidade de fundamentalismo, né? Ou seja, a liturgia é isso, é um encontro da comunidade. É uma celebração da comunidade, comunitária. Então não pode ser simplesmente um conjunto de regras que devem ser seguidas por um rito fixo que deve ser seguido por uma comunidade. Na verdade, é como você traduz o rito, assim como você traduz a Bíblia, assim como você traduz as doutrinas para a cultura e realidade contextual daquela comunidade de fé. Não é? Como você faz aquele encontro com Jesus na palavra e na comunhão, ser um encontro daquela realidade, daquela comunidade com Jesus naquela liturgia, né? Então, assim como devemos combater os dogmatismos, os fundamentalismos, algumas formas também de liturgismo. E aí eu queria pegar um outro elemento importante, que eu já falei um pouco da Bíblia, já falei também da importância de determinadas formas de conhecimento, né, da razão, vamos dizer assim, para ajudar na interpretação bíblica, mas também a ideia da tradição. A tradição não é fixa. Toda tradição ela está viva porque também é histórica. Outra vez essa palavrinha, né? Ela se mantém historicamente viva porque é capaz de manter uma tradição nas mudanças no tempo. Então, do mesmo jeito, a tradição anglicana significa dizer, se inserir nessa tradição, eu não posso negar que os erros que a igreja da qual eu faço parte não são meus. Isso foi Henrique VIII lá que fez lá. Isso aí não é problema meu. Hoje, eu faço parte dessa história quando eu me insiro numa tradição. E é por isso mesmo que eu sou responsável pelos efeitos que o rei da Inglaterra produziu no tráfico escravo no século XVI, XVII ou XVIII, entende? Eu sou corresponsável.
Eu não erro só os acertos da igreja anglicana. Eu sou corresponsável pelos erros que ela cometeu e pelas consequências que ainda estão presentes hoje. Conhecer a nossa história, e é por isso, mais uma vez, eu queria aproveitar, aliás, a oportunidade, né, dando esse módulo, de convidar para que os que estão agora assistindo, para verem os outros módulos do nosso curso e conhecer a história da igreja anglicana. Não, mas não, eu até gosto de Bíblia, né? Esse tema de relações étnico-raciais, tá, Ronaldo, eu acho legal, vou assistir sua aula, mas história do anglicanismo, isso não... Nós temos que conhecer não apenas a história da nossa igreja, mas as histórias da igreja e de outras religiões, para a gente entender qual é o nosso papel nesse processo histórico. Senão a gente não entende o presente, a gente não entende a Bíblia e a gente não consegue usá-la como algo que nos provoca a mudança no presente, né? A transformação da realidade no presente, o discernimento da vontade de Deus no presente. Então, mas uma chave para isso é enculturar. A tradição ela vai se... E o cristianismo não é diferente. Nos seus erros e nos seus acertos, o que nós hoje celebramos como cristianismo, vivemos como fé cristã, tem a ver com vários processos de enculturação, né? Alguns registrados na própria Bíblia, que eu já falei na primeira aula, aliás, na segunda aula desse módulo, quer dizer, como é que a própria Bíblia ela vai, né? Ela é resultado de diversos povos diferentes, de diversas culturas diferentes que se cristalizam no texto bíblico, né? Em tempos históricos diferentes, de povos diferentes, mas também como depois o cristianismo é enculturado, por exemplo, pela cultura grega, não é? E algumas das nossas doutrinas, por exemplo, algumas presentes nos credos, niceno e, por exemplo, a gente dizer na encarnação que Jesus é plenamente humano e plenamente Deus, né? Ele não é 50% humano e 50% Deus, e nem é só humano, nem é só Deus. Ainda que vez por outra nós caímos numa interpretação teológica extrema de um lado ou do outro, né? Algumas de nossas igrejas ou celebram Jesus como Deus e esquecem o seu lado humano, ou às vezes reafirmam só o seu lado humano, esquecendo a dimensão divina da encarnação, esse mistério da encarnação. Mas a forma como ele foi traduzido, essa experiência da encarnação, que já está presente na Bíblia, pela filosofia grega, utilizando categorias da ontologia, da noção de substância, né? Tudo isso tem a ver com um processo de enculturação, ou seja, de uma tradução de uma experiência de fé de uma comunidade judaica, que depois se transforma na experiência de fé de povos gregos, gentios, que por sua vez depois alguns intelectuais vão traduzir em suas categorias filosóficas e intelectuais. A teologia cristã, que ainda de alguma forma é a teologia também anglicana, ela é informada por uma certa influência cultural da missão cristã entre os gregos. Isso vai acontecer, como eu já citei aqui, na aula sobre, por exemplo, o afrocatolicismo, por exemplo, ou falando também dos evangélicos negros dos Estados Unidos, que cada um deles tem experiências cristãs que são lidas a partir das suas matrizes culturais e históricas, né? Então, a forma como a devoção aos santos ou a Maria tem muito a ver com o contexto medieval, por exemplo, na Europa, e no caso do Brasil, com a forma como os santos são lidos pelos povos de matriz africana e indígena, né, que tem uma relação com o sagrado diferente da relação europeia. Então, muitas vezes, a dificuldade de diálogo de um certo anglicanismo com o seu contexto, com o contexto brasileiro, pode também ter a ver com uma certa visão da experiência de fé protestante britânica na realidade brasileira, né? Um certo às vezes racionalismo, né, da fé, uma certa expressão da fé que acontece do pescoço para cima, e que, por exemplo, no contexto do pentecostalismo cresce como cresce no contexto brasileiro, tem a ver com a forma como a cultura religiosa se expressa na realidade brasileira. Então, a nossa leitura bíblica tem que dialogar com isso, né? A nossa leitura bíblica tem que compreender que, às vezes, por mais que esteja numa mesma diocese, uma missão, uma paróquia, podem ter uma particularidade de experiência de fé que é possível expressar no interior da liturgia anglicana ou no interior da forma como a igreja se organiza como diocese, não é? Isso é fundamental como
parte do nosso processo de combate ao racismo no Brasil. Não basta só dizer que é contra o racismo, contra a discriminação, ou contra o outro, ofender o outro, ali chamou o outro de negro, de macaco, e eu já estou combatendo o racismo. O modo como eu experimento meu encontro com Deus em comunidade, né? Aliás, é como diz um dito anglicano, eu oro aquilo que eu creio. Então, é a forma como a minha liturgia, a forma como eu encontro com Deus em comunidade, na Bíblia, na liturgia e no dia a dia, é que eu expresso essa minha fé antirracista. Isso tem que significar um modo diferente, inclusive de eclesiologia, ou seja, de ser igreja. Não é? Um modo diferente, onde alguns elementos possam fazer parte e se incorporar, não apenas no texto da oração comum, do livro da oração comum, mas muitas vezes em elementos litúrgicos que vão participar as cores das estolas, as cores na mesa, os materiais simbólicos que vão estar em cima do altar, tudo isso, a forma como a igreja se organiza nas cadeiras da igreja, ou as músicas utilizadas, tudo isso pode expressar elementos culturais. A liturgia tem que ser capaz de, na leitura orante da Bíblia, incorporar a cultura não apenas no texto e no conteúdo, mas também nos elementos litúrgicos dessa leitura. Certo? E aí, nesse aspecto, eu encerro aqui nossa terceira aula e convido todos a assistir a nossa próxima aula sobre a missão em um contexto de pluralismo cultural e religioso, pós-colonialismo, hibridismo e diálogo interreligioso.